Deus abençoe sua casa. Salmo 139 e o verso 16, que diz assim o salmista Davi: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha só o que o salmista Davi está dizendo, no Salmo 139, verso 16. Ele está contando e está falando sobre a sua forma de vir ao mundo, ao qual, na verdade, ninguém pede para vir ao mundo. Às vezes eu sei que tem pessoas que acham que nasceu para sofrer. Fala, minha vida nada dá certo, eu nasci para sofrer. Não, ninguém nasce para sofrer. Até porque eu e você viemos ao mundo por permissão de Deus. Quando Deus chega a falar até mesmo para Jeremias, ali em Jeremias capítulo 1 e o verso 4, 5, aonde Deus ali chama Jeremias para uma grande missão, Jeremias então achou que era incapaz de exercer a função ao qual ele estava sendo designado. Aí então Deus pega e fala para Jeremias, quando ele se acha pequeno, dizendo que ele era uma criança. E Deus então diz para Jeremias ali, Jeremias, não fales que tu és uma criança, Jeremias 1 e o verso 4, 5. Deus fala assim, ó, não te fales que tu és uma criança, porque antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, olha o que Deus está falando, antes que eu te formasse, Deus não está nem falando quando você estava no teu ventre da sua mãe, Deus não está falando que escolheu Jeremias quando ele estava dentro do ventre, antes de ser formado, antes do pai e da mãe de Jeremias não dormirem e não terem a sua noite de núpcia, Deus já havia escolhido, assim como eu e você, todas as coisas Deus já tem por antecedência, até porque o Salmo 139 fala sobre a onisciência de Deus, fala sobre o Deus que ele é o antes, o hoje e o depois, fala sobre a onisciência de Deus Todo-Poderoso. E quando Deus está falando para Jeremias, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, Deus está falando, eu já te escolhi. Então quer dizer, antes do pai e a mãe de Jeremias se conhecer, Deus já tinha Jeremias há muito tempo escrito e Deus sabia. É igual eu e você, quando você nasceu, não foi porque o seu pai simplesmente sua mãe se conheceu, não, porque antes mesmo dele se conhecer, Deus já sabia que você ia vir ao mundo, e você não nasceu para sofrer. Agora, claro, eu e você sofremos porque estamos no mundo, eu e você sofremos porque estamos aqui, mas não que eu e você nascemos para sofrer. Deus não traz ninguém ao mundo para que o povo sofra. Deus não traz, pelo contrário. Se Deus quisesse que o povo sofresse, primeiro que ele nunca teria tirado o povo do Egito, deixava sofrendo lá como escravo. Segundo, Deus nunca ia prover uma salvação para mim e para você, quando ele disse ali em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Então, claro que Deus não quer que ninguém sofra. E se sofremos, estamos no mundo. Tanto é que Jesus falou na sua oração quando ele esteve na terra, ali em João 17, o verso 14. Jesus chegou e falou assim, Pai, não peço que os tires do mundo. Olha a oração de Jesus. Ele fala, Pai, não os tires do mundo. Eu lhe dei a sua palavra, mas o mundo os odeia. Jesus está falando, João 17, 14, na sua oração. Pai, eu dei-lhe a sua palavra, e o mundo os odiou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Assim como eu e você estamos no mundo, e o Espírito Santo intercede por mim e por você. E Jesus Cristo está à direita do Pai, também intercedendo para que eu e você que estamos nesse mundo de maldade, de violência, de tanta coisa ruim, o Senhor vem te trazendo o livramento e socorrendo a tua vida. Você não veio no mundo para sofrer. E quando o salmista está falando no Salmo 139, verso 16, ele está descrevendo a forma que ele estava sendo gerado. Então ele diz exatamente no Salmo 139, verso 16, os teus olhos, ele está falando, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Quando ele estava sendo formado no ventre da mãe dele, os olhos de Deus já estavam contemplando Davi, já tinha na vida de Davi um plano. E aí pega Davi dizendo assim, ao qual dia a dia ia sendo formada quando nenhuma delas havia. No teu livro, olha só, está falando no livro, hein? No livro, no teu livro, todas estas coisas foram escritas. Salmo 139, verso 16. No teu livro, todas essas coisas foram escritas. No livro de quem? Do homem? No livro do pastor? Na ata da igreja?
No caderno do fulano do tal? Nesse caderno aqui de oração, só porque aqui está cheio de nomes, era aqui nesse caderno que foi escrito a tua vida quando ia vir ao mundo? Claro que não. É no livro de Deus. Você está escrito no livro de Deus. Alabassube comandai, a tua vida está escrita no livro de Deus, quando mesmo antes de você vir ao mundo, já estava lá. Agora, depois que você nasceu, claro, você entrega a sua vida para Jesus. Você aceita Jesus. E o seu nome então é concretizado como filho de Deus, aonde não sou eu que falo se você é filho de Deus, não é eu que decido se eu sou filho pelas minhas próprias palavras, pelo contrário, é a minha confissão, é eu me entregando para Jesus, porque quando eu nasci, sei que eu nasci por permissão de Deus, mas era apenas uma criatura que nasceu ao mundo, e para se tornar filho de Deus, o próprio Jesus diz, em João 1, verso 12, vou repetir bem devagar, João 1, verso 12. Mas aqueles que aceitaram Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que aceitaram a Cristo. João 1,12. Deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Se você aceitou a Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, você é filho de Deus, já não é mais criatura. Porque o próprio Jesus falou, ide por todo mundo e pregai aos filhos de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Jesus falou? Claro que não. Marcos 16, o que que diz? 16, 15, 16 e 17. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? Aos filhos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não está falando que é ide e pregai o evangelho aos filhos. Eu nasci, sei que nasci por permissão de Deus. No livro de Deus estava sendo escrito. Eu lá, antes mesmo de nascer, Deus já sabia que eu estaria aqui. Deus sabia que você ia estar aí. Mas nasceu uma criatura. E essa criatura precisa se tornar filho. E para se tornar filho, João capítulo 1, verso 12. Como o próprio Jesus falou, não é eu que estou falando, João 1,12. Jesus falou, mas a todos que receberam Jesus, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. É aí que Jesus falou em Marcos 16, e o verso 15, 16 e 17. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, filha de Deus, o que eu quero te dizer é uma coisa. Você não nasceu para sofrer. Você está no mundo, vai sofrer, é verdade. Eu e você estamos no mundo, vamos sofrer. Só que tem um detalhe. O Senhor está contigo. O Senhor está te fortalecendo, te dando graça. Porque quando nós estivermos nessa terra, vamos passar por momentos difíceis. Mas uma coisa é certa, Deus sempre dará um escape para você. Deus sempre vai trazer o socorro, porque você não está no mundo para sofrer. E o salmista, no Salmo 139, aonde eu li, no verso 16, ele diz, quando eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe, os teus olhos me viram, ao qual nem ainda uma delas existia, mas o Senhor estava escrevendo no teu livro. Você está entendendo o que a palavra de Deus está querendo falar para você? Que você não está no mundo para sofrer, você não nasceu por nascer, você nasceu com um propósito. A sua vida tem propósitos. O Espírito Santo de Deus me manda dizer isso nesse momento para você. Deus, ele tem propósito com você. A sua vida não é simplesmente por estar aí, não. Alabassube comandai tem propósitos a ser cumprido na tua vida. Assim como Jeremias, que tinha um chamado e começou a dar desculpa achando que era incapaz. O próprio Deus, como eu falei no início, o próprio Deus falou em Jeremias 1:4 verso 5, Jeremias, antes que te formasse, não disse quando você estava sendo formado no ventre, antes do pai e a mãe de Jeremias ter a noite de núpcia, Deus já tinha escolhido ele, com um propósito para ser profeta. Quando Davi, antes mesmo de nascer, Deus já tinha escolhido ele, com o propósito de reinar sobre um povo. Quando eu e você, antes mesmo de nascer, Deus já tinha escolhido, com o propósito de poder te usar nessa terra,
com o propósito de fazer você uma missionária, um pastor, um pregador da palavra de Deus, um evangelista. Levanta a sua mão diante dessa batalha, desta luta. Deus te capacita e Ele te dá espada para você guerrear, para você lutar. A unção de Deus está sobre a sua vida, independente se a prova é grande, independente se a luta está grande. Assim manda dizer o Senhor. Jeremias 1,19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está te guardando e te livrando, mas continue, marche, persevere, porque aquilo que Deus tem na tua vida não é simplesmente essa vidinha que você leva, não. Alabaçubi comanda, Ele tem coisas grandes, e para poder realizar na tua vida, você tem que dar lugar, você tem que estar na brecha, você tem que estar disponível ao que Deus tem para a tua vida. Eu sei que tem pessoas que se destacam mais, é verdade. Tem pessoas que têm um destaque maior. Mas por quê? Porque eles lutam. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Ele chama e escolhe a todos. E capacita. Ah, mas muitos são chamados e pouco escolhidos. Como que você está entendendo essa palavra aí? Como é que você está entendendo? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas escolhido para quê? Para salvação? Pode ser. Mas escolhido para um plano, para uma obra de Deus. Porque Deus, Jesus mesmo falou: vinde a mim todos. Ele não está falando, vinde a mim alguns. Vinde a mim alguns que estáis cansados e oprimidos. Não, ele está falando, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Que Deus manda falar com você. Que você nasceu com um propósito. Eu vou orar pela sua vida. Não interessa se alguém te virou as costas, te abandonou. De repente eu falo com pessoas que não foi criado com pai e mãe. De repente alguém virou as costas, te abandonou. Você teve uma infância difícil. Talvez você está sendo desprezado agora por alguém da sua casa, da sua família. Mas Deus não te despreza. Deus não virou as costas. Deus jamais virará. Pelo contrário, somos nós que muitas das vezes, com as nossas rebeldias, é que viramos as costas. Mas o Deus que eu e você servimos, Ele ama tanto a sua vida, que Ele tem guardado, tem te livrado, porque senão o diabo já tinha acabado com você. Entenda isso. Você não nasceu para sofrer, ainda que você está passando por momentos difíceis. Isso vai acabar, isso vai passar, isso vai terminar. Mas em nome de Jesus, aguenta e espera, porque isso não é o teu fim. Enquanto você está na terra, você vai sofrer. Mas o livramento virá. Olha, eu vivo aqui. Por que eu estou vivo? Porque eu sou bom? Porque eu sou esperto? Porque eu sou melhor? Não. A graça e a misericórdia de Deus, que tem me guardado e me livrado, que senão o diabo já teria me consumido há muito tempo. Olha você aí, o que você era antes, o que Jesus fez, da onde Jesus te tirou, do que Jesus já tem feito, tem realizado, tem te livrado, e Ele vai continuar, porque Deus, Ele não faz nada pela metade. Filipenses 1,6: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, acalma o teu coração, sossega, porque Deus virá te socorrer. Você não está no mundo por estar. Você tem propósito. Jesus tem propósito com a tua família. Deus tem propósito com a tua alma. Deus tem propósito com o teu lar. Deus tem propósito com o teu ministério. Deus tem propósito com você. Ele tem propósito. Você não está na terra por estar. Maldito é aquele que disse que você é uma rejeitada, que para você não tem mais jeito. Maldito é aquele que disse que não adianta mais buscar a Deus, que não tem perdão para você. Tem igreja aí, que eu não quero falar placa, mas tem igreja que fala que não tem mais salvação, porque pecou e não tem mais salvação. O único perdão que fala que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí alguém não sabe o que é isso, né? Como blasfemar? Como assim, pastor? Blasfemar contra o Espírito Santo? Esse não tem perdão? Sim. Sabe quando você está vendo que Deus está fazendo algo, um milagre, e o fulano está falando que aquilo é o diabo? Quando Jesus estava expulsando demônios, quando Jesus estava curando pessoas, os religiosos fariseus chegou e falou assim: ele expulsa demônios por Beelzebu. Lucas capítulo 11, verso 20 a seguir. Aí Jesus falou: peraí, está Satanás dividido? Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus,
é em verdade chegada a vós o reino de Deus. Mas uns começaram a falar que Jesus estava possuído por demônio, que as curas, os milagres, que a libertação que Jesus fazia era Satanás. Isso é blasfemar. Quando você sabe que é Deus que está fazendo e está atribuindo ao diabo. Mas qual o outro pecado que Deus não perdoa? E o sangue de Cristo vale o que então? O sangue de Jesus é o que então? Então eu quero que você entenda. Deus tem propósito dentro da sua casa e dentro da sua família. Você foi gerado, veio ao mundo. E no livro de Deus já estava sendo escrito. Quando você viesse ao mundo, Ele te colocaria onde você está aí agora. E olha, não acabou não. Não terminou não. Ainda está muita coisa lá na frente. Elias estava cansado, como todos nós cansamos. Todos nós chegamos uma hora que a gente não quer nada, quer ficar sentado, quer ficar na zona de conforto. A gente quer ficar na zona de conforto porque chega uma hora que não aguenta. Luta pra cá, perseguição pra lá, é tanto isso, é inveja, é ciúme, é falatório, é fofoca e não sei o que. São tantas coisas que acontecem na minha e na sua vida que a gente vê fulano lá não ajuda, Beltrano não sei o que. A gente quer ficar na zona de conforto. Mas não é isso que Jesus tem pra mim e pra você não. Isso faz parte da vida daqueles que querem servir a Cristo. Isso faz parte da vida daqueles que querem andar na presença dos caminhos do Senhor. O mundo, ele te odeia. O mundo, quando nós falamos, é o sistema, é as coisas. Enquanto nós estivermos aqui, nós não somos do mundo. Por isso que o mundo te odeia. A partir do momento que você resolve viver para o mundo vai te abraçar. Os falsos amigos vão te abraçar. A cachaça, as invejas, tudo aquilo, quando você abraçar o mundo, te abraça. Então você consegue achar amigos. Mas quando você resolve fazer a vontade de Deus, o mundo vai virar as costas para você. Vão te taxar como crente fanático, vão falar disso, vão falar aquilo. Outros vão deixar de falar. Foi o que aconteceu comigo. Pagodeiro de muitos anos, todo mundo batia na porta da minha casa, chamando a minha mãe, Dona Cissa, o Cinderlei tá aí. Fala para ele que nós estamos esperando lá embaixo no bar, pra gente fazer um samba. Todo mundo ia atrás de mim. Eu tocava cavaquinho, né, naquela época. Então eles queriam que eu tivesse com eles para poder tocar cavaquinho. E aí sempre estavam batendo lá no portão. Sempre tinha alguém me chamando, batendo no portão. E quer dizer, eu ia. Estava no mundo. Mas o dia que eu aceitei Jesus, que as pessoas souberam, esses meus amigos, cadê que eles vinham me visitar de novo? Cadê que eles vai? Quando eu chamava para ir na igreja, eles iam. Não vai. Por quê? Porque o mundo não faz sentido para aqueles que estão na contramão do erro, do pecado. E como eu e você, amado irmão, amada irmã, está aí, diz o Senhor para você, eu vou até me ajoelhar, porque depois dessa eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que falar pelo poder do nome de Jesus. Eu tenho que falar com verdade e sinceridade. Eu e você nascemos com propósito. Deus te trouxe no mundo com propósito. Ainda que você está sofrendo, você foi decepcionado, o teu coração está triste, alguém virou as costas, alguma coisa está acontecendo dentro do teu lar, tenha paciência, que Jesus vai te socorrer. Eu sou prova disso. Teve momentos na minha vida que eu achei que eu não ia aguentar, mas teve momentos que eu falei, Senhor, todos me abandonaram. Jesus falou, entra no teu quarto. Mateus 6,6. Sabe onde é meu quarto? Não é dentro de casa. O meu quarto eu fiz do monte. O monte eu fiz o Mateus 6,6. Sempre quando você me via, agora que a gente não está podendo sair, mas sempre você me vê no monte. E você não me vê com 2, 3 pessoas. Não que eu não tento de estar orando e buscando a Deus. Eu quero orar nesse momento pela tua vida. Senhor Deus e eterno Pai, o teu poder, meu Deus, é coisa extraordinária. Porque mesmo, meu Deus, que os nossos olhos não conseguem ver, os olhos do Senhor tudo vê. A Bíblia fala em Provérbios 15:3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. E nesse momento, meu Pai, eu quero apresentar a cada um. Eu declaro e profetizo pelo poder do nome do Senhor Jesus sobre a tua casa. Alaba, sobre, comandai a salvação, a libertação. Que Deus arranca essa tristeza no coração, na alma. Que Deus te levante poderosamente. Que Deus venha te usar. Que o Espírito Santo de Deus venha confirmar e restaurar a tua casa, a tua família. Senhor, abra as portas para quem está desempregado. Entra, meu Deus, com socorro na vida desta pessoa que precisa de um escape. Abençoa os empresários.
empresário, abençoa os comerciantes, aqueles que trabalham como autônomo. Meu Deus, venha trazer socorro sobre esta casa, sobre esta família, em nome de Jesus e em nome de Jesus Cristo. E glorifica, meu Deus, o teu nome, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Senhor, eu também quero, nesse momento, também apresentar a vida dessas pessoas que estão aqui no caderno. Sim, meu Deus, visita a vida deles, a cada um, meu Pai, que se encontra aqui. Venha, Senhor, visitá-los. Venha, meu Deus, operar a cura, o milagre, o perdão, a restituição, a salvação na vida. Em nome de Jesus, Senhor, com a certeza da cura, do milagre, da resposta, do socorro que o Senhor, meu Deus, tem para nós. O socorro de Deus na minha vida. Assim como o salmista, no Salmo 121, ele declarou: Alabassubi comandai, dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Recebe, recebe, recebe o livramento, o socorro de Deus, seja na área que você está precisando, em nome de Jesus. Como ministro e pregador da palavra de Deus, eu declaro sobre a tua casa a providência, a cura e o milagre, e que todo mal já caiu por terra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.